Gostaria de passar rapidamente aqui a respeito da invoice, que ali eu vi coisas escabrosas que eu cheguei a duvidar da minha capacidade de ler um documento simples como uma nota fiscal. Eu gostaria que passasse o vídeo, por favor, do secretário executivo, seu Elcio, quando, querendo desmoralizar o servidor Luiz Miranda, disse que o primeiro invoice era falso e que os segundos e terceiros são verdadeiros, que eu acho que a senhora teve acesso ao segundo e terceiro, talvez. A Parate Biotech, ela informou que a Madison é a sua fornecedora logística, como o ministro Onyx Lorenzoni já apresentou, que realiza os contratos e a comercialização internacional. Foi ela, a Madison, que elaborou os invoices. Foram 2, senhores. A quantidade de doses... Próximo, por favor. Este é o documento que o ministro Onyx apresentou, que foi divulgado na mídia e que ele difere dos documentos oficiais recebidos pelo Ministério da Saúde. Então nós temos ali em verde na base 300 mil doses. Este documento, se os senhores observarem o campo objeto, produto, os senhores verificam que está um campo pequenininho, apenas com escrito Covaxin. E nós vamos verificar o documento oficial recebido pelo Ministério que difere deste. Também recebemos um documento do representante confirmando que eram 3 milhões de doses, conforme apresentado no slide, quantidade de doses previstas. E o senhor Luiz Miranda teve conhecimento deste documento. Foi um e-mail para ele também, cópia para ele. Próximo slide, por favor. Este é o documento original que necessitou uma retificação, porque diferente do previsto no contrato com o governo brasileiro, ele previa o pagamento antecipado. O nosso contrato não previa o pagamento antecipado, somente após a aprovação da Anvisa e entrega do produto. Então, ele foi recebido pelo Ministério da Saúde em 18 de março. E ele previa o pagamento antecipado, mas já previa 3 milhões de doses, diferente do que andou circulando pelos veículos de mídia como fake news. E nós temos a retificação deste documento, que foi recebida pelo Ministério 23 de março, também prevendo 3 milhões de doses, mas aí prevendo pagamento conforme o previsto em contrato. Próximo, por favor. Opa. Eu gostaria que passasse as lâminas. Pois bem, aqui está muito claro que eles descredenciam o Luiz Miranda em relação ao primeiro invoice, dizendo que era falso, e dizem com todas as letras que foi a Madison que mandou a nota fiscal, a segunda e a terceira. Portanto, eles atestam a originalidade, senhor presidente, da segunda e terceira invoices. Pois bem, esse aqui é o documento que eles dizem que é falso, que o Luiz Miranda levou ao presidente da República, que fala sobre pagamento antecipado. Eles alegam um erro de vírgula, 300 mil vírgula, como se fosse um erro em inglês, coisa que não é. Mas eles dizem que está falso. Aqui está toda a informação da própria secretaria. Por favor, o próximo, timbre e assinatura. O ministro Onyx vai à televisão e diz que esse documento é falso, inclusive por conta da grafia que estaria errada, coisa que não é verdade. O próximo, por favor. No terceiro, vem o Elcio naquele áudio e confirma que a Madison é a representante da Barac e, portanto, ela que emitiu a segunda e terceira invoices, que são consideradas verdadeiras. Próximo. Aqui já encontramos o primeiro invoice que ele diz que é verdadeiro. E embora ele fale que o Ministério da Saúde recebeu em dia 18 de março, ele está datado com dia 19 de março, quer dizer, ele recebeu dia 18, mas foi enviado dia 19. Poderia ser uma mera erro formal, poderíamos dizer assim. Esse invoice fala em 100% de pagamento antecipado e corrige os 3 milhões de doses. Portanto, em desconformidade com o contrato que não permitia pagamento antecipado. Próximo. Em seguida, ele alega o seguinte: agora vem o terceiro invoice corrigido e essa correção ela vem com o pagamento posteriormente ao recebimento e com a correção dos valores. Pois bem, senhor presidente, o ministro Elcio, quando fez essa denúncia, disse assim para a imprensa: podem fotografar.
Eu fotografei o segundo e fotografei o terceiro. Por favor. Esse é o primeiro. Dito que é falso, 100% com correção da língua inglesa e marcas de scanner ou fax comprovando que esse documento chegou. Esse documento foi escaneado por fax. Pode passar, por favor? Aqui está, inclusive, imagem analisada pelo site, que é aquele Foto Forenses, né? Em relação a isso. Próximo, por favor. E o dito verdadeiro, que é este, ele tem excessos de erros e não há marcas de scanner fax. Poderiam dizer assim, mas que erros são esses? Por favor, o próximo. O documento verdadeiro, que é esse, tem clara comprovação de falsidade de documento privado. Nós estamos falando de falsidade ideológica formulada por alguém. Ele tem a marca e o logotipo desenquadrado, não está alinhado em alguns pontos, como se fosse uma montagem. Eu tenho inúmeros erros de inglês, né? Talvez o mais desmoralizante dele seja o 17. No lugar de preço, price, está prince, né? O preço do príncipe é de $15, não o preço, não é preço, né? O príncipe aqui está com um valor fixo de $15 e uma série de irregularidades. CEO, que está companhia em português. Então aqui está uma mistura, eu acho que é um dialeto que só eles conhecem, né? Está um porto-inglês aqui que não dá para entender, seu relator. Mais grave do que isso, você poderia falar, mas aqui foi alguém que fez. Lembrem que o primeiro invoice foi feito pela Madison, corretamente. Esse documento foi elaborado pela Madison, com tantos erros de inglês, são tantos os erros apontados, off, que não é comum, tem normalmente apóstrofo, o nome do aeroporto corrigido errado, português com Brasil com Z e aeroporto em português, mas vamos ao mais grave. As doses ali, eles colocam que são 300 mil caixas, com 16 ampolas cada, e cada ampola dá para uma dose. Se eu for multiplicar por isso, o que o Brasil teria que receber é 4.800.000 doses, e não 3 milhões como está aqui. Esse documento, senhora Regina, embora não seja a senhora, não poderia ter passado pelo Ministério da Saúde, porque é um documento que diz que ora o Brasil vai receber 4.800.000 doses da vacina, e ora vai receber 3 milhões de doses. E mais grave nesse documento, para ganhar um pouquinho mais de propina, eles passam de 45 milhões de dólares e separam o frete e o seguro, e o que era contratado de 45 milhões salta para quase 46 milhões. Tem quase 1 milhão de dólares, 5 milhões de reais que alguém ia levar em algum paraíso fiscal para fazer alguma rachadinha. Esse documento é o documento do Ministério, com e-mails comprovados e que passou por tanta gente. Como é que ninguém visualiza um documento fajuto como esse? Documento apresentado pelo Onyx e pelo Elcio e fotografado por nós e pela imprensa. Mais grave do que isso, além de todas essas, eu não tenho tempo, é muito pouco tempo, eu passaria aqui, ó, qual o peso da carga, que também não veio, já que falaram tanto, que foi um e-mail solicitado. Vamos passar para o terceiro. Vamos supor que eles tenham percebido isso e o terceiro veio para corrigir. Passem, por favor. O terceiro, eu não tenho tempo, ele é cópia do outro. Cópia, eu posso ampliar no momento oportuno e mostrar, só com duas diferenças. Eles voltam o seguro e o frete para dentro dos 45 milhões porque alguém denunciou. Então não fica 46 milhões, vai para 45. E também com erro grave de inglês, não sou eu, não sou doutora em inglês, eu pedi ajuda com um professor de inglês do meu estado, porque eu falo muito mal a língua inglesa, mal falo português, e aqui está, according to the agreement, lá não tem. Então são erros grosseiros, e aí vem as perguntas que eu gostaria de fazer. Talvez esse é um dialeto, senhor presidente, acordado entre as partes. Sabe aquele 50-50? 50 metade? Metade português, metade inglês? Metade dinheiro oficial, metade propina? Ou tudo propina num pagamento antecipado? Os primeiros 45 milhões de dólares vai ser num rateio para alguém que vai levar vantagem em cima da dor, da falta de vacina para o povo brasileiro? Por que eu aponto tudo isso? A alteração dos valores tem um erro grave de relação comercial, que ora eles chamam de CIF, ora eles chamam de CIP. Um vem por navio, senador Humberto, o outro vem por aéreo. Então, ora eles falam que o produto vem por navio, ora eles falam que o produto vem por aéreo. Ora, esse não é um erro comum.
Então vamos lá. A Madison emitiria uma nota fiscal, sendo ela de Singapura, paraíso fiscal, onde a língua inglesa é amplamente divulgada? Por que tantos erros primários no preenchimento do documento envolvendo vacinas na ordem de, repito, né? É muito dinheiro, 40 milhões de doses só na primeira dose, nós estamos falando de 200 milhões de reais. Segundo, pela quantidade de erros, senhor presidente, a invoice não foi emitida pela Madison, então foi emitida por quem? Quando? Para quê? Com que objetivo? Os e-mails da Emanuele, que é da Precisa, dizem que foi da Madison. E ela ajusta o tempo todo com o Ministério da Saúde para poder conseguir a autorização provisória. É fundamental, senhor presidente, que a Emanuela venha aqui nesta comissão. Foi ela que negociava a produção desse documento. Isso foi feito na Precisa? Isso foi feito no Ministério da Saúde? Eu não acredito que venha do Ministério da Saúde. A Precisa mandava e-mail para o Ministério da Saúde encaminhando esses invoices, essas notas fiscais. Seria então a Madison uma empresa de fachada? Com que objetivo? Se ela não é empresa de fachada, ela vê o nome dela sendo envolvida, a primeira nota correta, essas não, como é que ela não vem a público dizer e esclarecer os fatos? Por fim, o Elcio não encontrou nenhum vestígio. Eu quero aqui finalizar nesse sentido, senhor presidente, aí invocando de novo a tal da prevaricação. No dia 20 de março, o presidente soube pelos irmãos Mirandas pelo primeiro invoice. Verdadeiro ou falso, tinha todas as características de veracidade. Ele disse para o Pazuello investigar. O Pazuello sai 2 dias depois do Ministério e manda o Elcio investigar. O Elcio disse que em um dia, em um apenas dia, investigou tudo e não achou nada. Agora o Elcio vai para a televisão em público e fala, olha aqui o invoice correto, cheio de erros. Então, claramente, o secretário executivo prevaricou. Claramente, houve uma manipulação de documentos. 15 segundos. Está muito claro que a Covaxin já nasceu morta, ela não existia, ela não ia chegar no braço do povo brasileiro.